Ok. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à segunda palestra do primeiro Encontro Brasileiro de Filósofas Analíticas. Nós estamos muito felizes de receber todos vocês aqui, né? Eu queria agradecer também a Gabi, que aceitou o convite. E hoje ela vai fazer uma palestra que tem o título Pandemia, Sociedade e Tecnologia, utilizando obras de ficção como experimento de pensamento. Gabi, você pode iniciar, você tem 30 minutos. Quando estiver faltando 10 minutos, eu vou abrir meu microfone para te avisar, tá bom? Beleza, obrigada. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada por terem vindo. Quero agradecer às meninas pelo convite, também agradecer pelo desenvolvimento desse evento, que eu achei um máximo quando recebi a proposta e acho que a gente está conseguindo aproveitar bastante agora no início, né, que a colega já falou, para a gente trocar mais ideias e, enfim, fico muito feliz de que nós tenhamos cada vez mais eventos assim e que filósofas analíticas estejam aí sempre trocando suas ideias também. Meu nome é Gabriele, né? Gabriele Caroline Fontanive. Atualmente eu sou mestranda no programa ali de pós-graduação em filosofia da UFSC. O meu professor orientador é o Dr. Ivan Ferreira da Cunha. E eu também sou professora de filosofia no ensino médio aqui na rede estadual de Santa Catarina. O meu projeto de mestrado como um todo, eu venho relacionando o universo cyberpunk, as obras ficcionais, Neuromancer, Matrix, etc. e tal, com algumas obras do filósofo Bertrand Russell, e eu venho discutindo um pouco sobre sociedade e tecnologia a partir dessas obras ficcionais. Então, no meu primeiro semestre do mestrado, que foi esse último no caso, eu estudei bastante para tentar estudar, né, para dar essa justificativa desse movimento que eu venho fazendo com as obras de ficção, que é as utilizar como um experimento de pensamento. Então, aqui para a palestra de hoje, eu pensei em trazer exatamente essa relação que a gente teve com a pandemia, que intensificou muito essa relação entre sociedade e tecnologia, para a gente estar discutindo um pouco sobre como que a gente pode utilizar as obras de ficção como um experimento de pensamento, de que forma que elas podem nos auxiliar em diferentes possibilidades, né? Então, para fazer isso, para começar, eu pretendo analisar o impacto da pandemia do Covid-19 no aumento de buscas por obras ficcionais que tratassem de temas relacionados à pandemia. Em seguida, a gente vai apresentar brevemente ali o conceito de exemplificação, que é utilizado pela Catherine Elgin, como parte essencial do processo de acesso epistêmico que é fornecido pelas obras de ficção. E para finalizar, então, eu vou fazer uma breve exposição sobre as consequências da pandemia do Covid-19 na relação entre sociedade e tecnologia, buscando demonstrar a importância da reflexão sobre esse tema e, o mais importante, no caso aqui de hoje, né, a possibilidade da gente fazer essa reflexão em conjunto com as obras ficcionais. Então, já para a gente ir começando, nós podemos ver aqui, eu trouxe 2 gráficos, mas tem vários outros através do Google Trends. O Google Trends, basicamente, para quem não conhece, talvez, é uma ferramenta em que a gente pode observar gráficos de, tipo, quanto que foi pesquisado determinado termo em determinado espaço de tempo, em determinado local. Então, eu utilizei essa ferramenta para a gente poder observar de que forma a busca por obras ficcionais que tivessem relacionado a temas da pandemia do Covid-19 se alterou conforme a pandemia foi surgindo aqui no nosso contexto. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem a quantidade de buscas no Google entre outubro de 2019, por isso que começa lá embaixo, e julho de 2021, pelo termo filme sobre pandemia aqui no Brasil. A gente pode notar que ali entre 15 e 21 de março teve um aumento abrupto nesses números e, não por coincidência, essa é exatamente a mesma época em que o isolamento social e as primeiras grandes consequências da pandemia começavam a ser amplamente discutidas aqui no país. Aqui. Esse segundo gráfico também demonstra que o mesmo aconteceu, por exemplo, com filmes de quarentena. De acordo com esse gráfico, a gente pode notar como nas 2 últimas semanas de março teve um pico aqui nas buscas, e depois essas buscas, que é muito interessante que a gente note também, começaram a cair conforme a pandemia se tornava o novo normal, certo?
Então, da mesma forma que a gente teve um pico de buscas quando a pandemia surgiu, trazendo uma novidade, essas buscas foram caindo conforme a pandemia já se tornou, como muita gente dizia, o novo normal na rotina de todo mundo, certo? Esse fenômeno, então, ele pode ser observado em várias outras reportagens. Eu trouxe aqui um trechinho dessa que eu retirei do site Observatório do Cinema e que fala um pouco sobre como essas buscas por obras de ficção que tratassem de assuntos relacionados à pandemia aumentaram bastante, por exemplo, no serviço de streaming da Netflix, né? Após a pandemia de coronavírus, que levou as pessoas a ficarem em casa, os usuários da Netflix estão assistindo conteúdo sobre vírus assassinos e desastres naturais. Em vez de tentar assistir algo para esquecer o mundo lá fora, as pessoas estão vendo filmes e séries que retratam uma situação ainda mais devastadora do que aquela em que já estamos. Os títulos apocalípticos da Netflix estão recebendo um impulso inesperado, com muitos deles entrando na lista dos 10 mais assistidos do serviço de streaming. Nessa época aqui, essa reportagem ela é de março de 2020, e no top 10, por exemplo, do Netflix, a gente tinha filmes como Epidemia, que são filmes antigos, mas que retratam situações parecidas com o que a gente estava vivendo ali. O que a gente pode perceber, observando esses gráficos, observando, por exemplo, essa parte da reportagem que eu trouxe aqui para vocês, é que quanto mais a pandemia do Covid-19 ela se tornava o tópico central ao redor do mundo e aqui no Brasil, maior era a busca por ficções que pudessem responder através de semelhanças, por exemplo, com a nossa sociedade real, como que a gente deveria agir, qual que poderia ser o nosso futuro em uma sociedade pandêmica, como a gente não deveria agir. Essa tendência, então, de buscar obras ficcionais que possam, talvez, estar trazendo uma resposta ali, né? Só um pouquinho, eu vou só tirar o som aqui para mim. Melhor assim. Vocês continuam me ouvindo? Sim? Sim, beleza. Gabi, tá Senão tudo fica certo. dando notificação. Eu tirei o meu som, tá? Só para avisar. Mas eu volto de volta daqui a pouco. Enfim, voltando. Essa tendência de buscar em obras de ficção respostas e possibilidades para o mundo não fictício, ela também pode ser explicada pela Katherine Elg. Na concepção da filósofa, então, as narrativas ficcionais, elas nos conduzem a elaborar cenários imaginários que podem ser manuseados de maneira experimental, abrindo assim a possibilidade de obtermos informações cognitivamente relevantes. Então, o que acontece quando, por exemplo, surge uma pandemia e todo mundo começa a procurar por filme, livro, série, jogo que trate de pandemia? O que a gente está fazendo nesse movimento é tentar se imaginar nessa situação. A Elg, então, ela vai defender que a nossa mente, ela vai ser como a nossa imaginação, ela vai ser como um laboratório da mente, em que a gente é capaz de analisar as possibilidades, analisar as consequências de se viver em tal situação, por exemplo. A Elgin, ela vai defender que esse acesso epistêmico que a gente pode ter através das obras de ficções, ela acontece pelo processo de exemplificação. A noção de exemplificação que a Katherine Elgin utiliza, ela foi apresentada pelo filósofo Nelson Goodman na sua obra Languages of Art, An Approach to a Theory of Symbols, de 1968. Nessa obra, o Goodman define exemplificação como posse mais referência. A partir de agora, então, a gente vai tentar entender um pouquinho mais desse conceito e de como que a Elgin traz ele para dentro da ciência também. Quando o Goodman começa a falar, então, sobre exemplificação, ele sugere que nós imaginemos, por exemplo, um livro de retalhos de tecido que vai ser utilizado por um alfaiate para que seus clientes possam escolher o tecido das suas peças. Cada um desses retalhos presentes ali nesse livro, eles vão estar funcionando como uma amostra. Eles são, nesse momento, símbolos que exemplificam certas propriedades, como, por exemplo, a cor, a estampa, a textura dos tecidos a serem escolhidos. Obviamente, o Goodman afirma que esses retalhos eles também vão instanciar inúmeras outras propriedades. Por exemplo, eles vão ter um peso específico, uma idade,
eles estão a certa distância do Cristo Redentor. Contudo, o que o Goodman afirma? O retalho que está ali, ele não exemplifica todas essas propriedades que ele possui. Ele é uma amostra de cor, de estampa e textura, indiferentemente, por exemplo, do seu peso, formato ou a distância do Cristo Redentor. O que o Goodman está dizendo é, então, exemplificação é posse mais referência. Ter sem simbolizar é simplesmente possuir. O retalho exemplifica somente aquelas propriedades que tem e às quais se refere. Aí, a Elgin, ela vem para a gente facilitar um pouco mais para compreendermos esse processo de o que é exemplificar e o que é somente possuir. Então, a Elgin, por exemplo, ela afirma que tem uma clara diferença entre as cores, a textura de cada retalho, para essas outras propriedades que ele também instancia. Algumas propriedades, como, por exemplo, o formato, tamanho e a idade dos retalhos, elas podem facilitar ou dificultar, mas elas não vão figurar a função padrão dessas amostras. Então, aqui, por exemplo, eu não achei nenhuma imagem de um livreto de retalhos, assim, mas eu achei essas colchas de retalhos. Então, aqui nós temos duas colchas de retalhos. Embora, por exemplo, a primeira talvez dificulte para nós podermos identificar qual é a cor, qual é a textura, qual é a estampa de cada uma desses retalhos. Ainda assim, dá para se identificar essas possibilidades. Da mesma forma, então, outras propriedades, que nem a distância específica de cada um desses retalhos com o Cristo Redentor, são indiferentes, não vai fazer diferença nenhuma para a função padrão desses retalhos, que é saber identificar a cor, a textura e a estampa do tecido para que o cliente possa escolher. Então, a função padrão desses retalhos é exatamente exemplificar essas propriedades específicas. E a Elgin vai defender que, uma vez que, por exemplo, esse retalho se refere e instancia a propriedade, ele vai estar fornecendo acesso epistêmico a ela, beleza? É importante aqui que a gente relembre, né, que a gente fixe, que a exemplificação ela é sempre seletiva. Isso se dá exatamente porque, como a gente já vem vendo agora, um exemplar ele só pode exemplificar algumas de suas propriedades, mas não todas. Então, para poder exemplificar essas propriedades específicas que ele possui, muitas vezes é preciso minimizar ou obscurecer outras propriedades que ele também instancia. Então, por exemplo, quando o alfaiate vai entregar esse livro de retalhos para o cliente escolher qual que vai ser o tecido, dificilmente ele vai falar, olha aqui como esse retalho é um quadrado perfeito e esse aqui não é um quadrado perfeito. Olha como esse aqui está mais perto da sua mão e esse aqui está mais longe. Porque nesse momento, essas são propriedades que não importam ali para a função padrão desse retalho. A função padrão dele é que seja possível se identificar a cor, a estampa e a textura nesse momento. E todas essas outras características, por exemplo, o formato, a idade, distância de determinados lugares, não são características que estão sendo exemplificadas ali, mas somente instanciadas, beleza? Deixa eu passar aqui. Aí, o Goodman, quando ele explica sobre exemplificação, ele está explicando essa relação de referência que certos símbolos da arte possuem com seu conteúdo. E a Elgin vai trazer, então, essa noção de exemplificação, como eu vim falando, também para a parte científica. Então, a Elgin vai dizer que os experimentos científicos, eles são veículos de exemplificação, que isolam, selecionam, controlam e manipulam os eventos, a fim de que as características e interações relevantes se manifestem. E para isso acontecer, muitas vezes, é necessário que nós recorramos a artifícios que não existem na natureza. Aí, para dar um exemplo, a Elgin traz a questão de, para a gente verificar se a água conduz eletricidade, não seria possível realizar uma experiência em um rio, lago ou piscina, porque em todos esses lugares a gente vai acabar encontrando impurezas na água. E dessa forma a gente não poderia identificar, por exemplo, não poderia saber
se uma possível corrente detectada nesse local está sendo causada pela água ou por alguma dessas impurezas. Então, para saber, portanto, para a gente poder exemplificar a condutividade da água, é necessário que a gente faça experiências com água destilada, mesmo que essa não seja encontrada na natureza. A Elga, então, ela diz que os experimentos, eles são altamente artificiais. Eles não são fatias da natureza, mas artifícios, muitas vezes envolvendo amostras puras, não naturais, testadas sob condições extremas, não naturais. A justificativa para recorrer a tais artifícios é clara. Um caso natural nem sempre é um caso exemplar. Uma amostra pura que não é encontrada na natureza, testada sob condições extremas que não são obtidas na natureza, pode exemplificar características que são obtidas, mas não são evidentes na natureza. Então, marginalizando ou bloqueando efeitos de fatores de confusão, os experimentos permitem acesso epistêmico às propriedades de interesse. A partir de agora, então, a gente já pode começar a falar um pouco mais sobre ficção e experimentos de pensamento, ficção e exemplificação. A partir dessa citação, a gente já pode perceber que, para Elgin, os experimentos, eles também sempre vão estar ali, sempre não, né? Mas muitas vezes eles vão estar envolvendo objetos ficcionais. E a Elgin, então, quando ela começa a falar sobre ficção e exemplificação, ela fala para a gente imaginar, relembrar, por exemplo, esses cartões de amostra de tinta que são utilizados pelas empresas. Embora esses cartões eles sejam tratados como amostras de tinta de verdade, tipo a que vai ir para a parede, eles não são isso. É uma ficção que os cartões sejam amostras da exata mesma tinta que irá para a parede, pois, na verdade, eles são infundidos com corantes da mesma cor das tintas que eles estão exemplificando. Mas, como a única função desse cartão é transmitir a cor da tinta, a ficção não é mentira. Tudo que é necessário é algo que seja da mesma cor da tinta. Uma ficção, portanto, transmite a propriedade que nos interessa, porque no que diz respeito ao que importa, não é diferente de uma instância real. Os exemplares não precisam ser tintas da mesma forma. Os exemplares não precisam ser tintas. Da mesma forma, ocorre em casos literários ou científicos. Se o único objetivo é exemplificar propriedades particulares, então, em um contexto adequado, qualquer símbolo que exemplifique essa propriedade servirá. O que a gente pode, então, continuar falando sobre isso? A Elgin, ela conclui que, assim como um experimento físico é uma manipulação controlada de eventos cujo projeto e execução são pensados para evidenciar um fenômeno específico sobre outros, a Elgin vai defender que as obras de ficção também selecionam, isolam, controlam e manipulam certos eventos a fim de evidenciar alguns fenômenos em específico. Aí a Catherine Elgin, ela traz o exemplo da Jane Austen com Orgulho e Preconceito e o desenvolvimento da personalidade moral, que a gente pode, por exemplo, a partir do Orgulho e Preconceito da Jane Austen, desenvolver pensamentos sobre a personalidade moral. Então, o que ela afirma que, por exemplo, quando a Jane Austen restringe a sua atenção para 3 ou 4 famílias ali nesse momento, o que ela está fazendo é conceber um experimento mental que pode ser rigidamente controlado. Ali, nesse momento, a autora limita drasticamente os fatores que afetam seus protagonistas e isso permite que ela elabore as consequências dos relativamente poucos que restam. Então, quando, por exemplo, a autora pode, as guerras que estavam acontecendo, se ignora esse fator. Enfim, quando a autora está ali escrevendo uma ficção, ela pode manipular essa ficção de forma que as propriedades específicas que ela quer tratar esqueci a palavra, mas se revelem ali, né? Se evidenciem ali. Enquanto é a mesma coisa como a gente fala, como é feito muitas vezes em experimentos. A Elgin, então, vamos lá, continuando.
As relações dessas famílias que aparecem lá no Orgulho e Preconceito, elas são suficientemente complicadas e as demandas da vida na aldeia são suficientemente mundanas. Assim, a história pode exemplificar algo digno de nota sobre a vida comum e o desenvolvimento da personalidade moral. Daí a gente pode perceber que, por exemplo, essa ficção ela exemplifica os motivos dos personagens da Elizabeth, né, no caso, para ela desconfiar do senhor Darcy e os motivos também pelos quais essa desconfiança ela estava errônea. Então, depois que a gente vê isso nessa ficção, a gente pode estar em uma posição de reconhecê-los melhor na vida, em situações cotidianas, na vida real, como a gente diria, né? Então, as ficções, eu vou aumentar o volume para não ser por causa do tempo. Então, as ficções, elas vão fornecer essa possibilidade de nós reconhecermos depois, por exemplo, no mundo real, certas questões próximas. Então, lá no livro, no Orgulho e Preconceito, a Elizabeth estava errada em desconfiar do Sr. Darcy, e isso por conta de motivos X, Y e Z. Eu não li ainda Orgulho e Preconceito, então prefiro não me posicionar sobre. Mas, então a gente percebe, ela estava errada em desconfiar porque no final era um problema de, por exemplo, estou aqui criando a sua criação familiar, em que ela foi criada de uma forma a desconfiar muito de todos. E quando a gente vê isso na obra ficcional, a gente já pode fazer esse mesmo processo de avaliar se talvez, eu estou aqui desconfiando do meu senhor Darcy. Será que eu estou desconfiando do meu senhor Darcy por motivos genuínos ou será que talvez eu estou cometendo o mesmo erro que cometeu a Elizabeth nesse livro? Amiga, faltam 10 minutos agora. Beleza, então vou mutar de novo aqui. Isso. E daí aqui, então, agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a última parte, que é essa parte da pandemia. Essa aqui é um meme que foi tirado do Facebook, que traz os Jetsons, que é uma animação estadunidense que foi transmitida de 1962 até 1963 e ganhou umas temporadas novas ali pelos anos 80. Nesse desenho, então, é retratado o que é chamado de era espacial, que introduz uma sátira, assim, da maneira como se imaginava que ia ser o futuro da humanidade. Então, tem carros voadores, cidades suspensas, os robôs que servem de prestador de serviço. E, em 2020, essa animação ela voltou a marcar presença em diferentes redes sociais. Isso também porque foi exatamente esse momento em que a animação se mostrou não tão distante quanto a gente imaginava, quando, devido à quarentena necessária para controlar a disseminação do novo coronavírus, a gente se viu em várias situações muito próximas com o que tinha ali no desenho. Por exemplo, a aula online, a videochamada, trabalho em casa, a videoconsulta, isso aqui que nós estamos fazendo agora. Como eu já disse anteriormente, então, a Elgin vai defender que, ao exemplificar determinadas propriedades, as obras ficcionais elas permitem acesso epistêmico a elas, e, além disso, ao omitir ou minimizar fatores de confusão, as ficções também constituem um ambiente cognitivo favorável para a discussão de aspectos específicos de investigação. Muito por conta disso, em determinados espaços de tempo, por exemplo, em 2020, os Jetsons voltaram a ser comentados nas redes sociais, porque ele apresenta muitas características de coisas que foram ali nesse momento introduzidas no nosso cotidiano e antes já não estavam presentes, mas não da forma que já foi agora. Agora, então, a gente pode pensar um pouquinho mais nessa relação de pandemia e tecnologia, né? A pandemia do Covid-19, ela tem uma singularidade muito forte em relação a todas as outras pandemias que a humanidade já enfrentou, que é exatamente o fato de que ela está acontecendo em um momento de ampla disseminação e popularização das tecnologias informacionais e de comunicação. Como a gente tem à disposição todo esse avanço tecnológico, a necessidade do isolamento social, ela nos afetou de uma forma bastante diferenciada do que seria se nós não tivéssemos toda essa tecnologia à nossa disposição. Isso transformou completamente a forma como a gente se relaciona uns com os outros e também com a tecnologia.
Durante essa pandemia, eu acho que foi possível perceber, né, que, de certa forma, a gente já consegue adaptar praticamente todas as nossas sociabilidades para o cyberespaço, para esse contexto digital em que a gente se encontra, por exemplo, agora. Através das tecnologias de comunicações atuais, bastou algumas semanas para que a gente adaptasse a nossa forma de trabalho, educação, tudo isso para o modelo remoto. Muitas dessas mudanças tecnológicas, elas já vinham acontecendo e elas foram muito intensificadas pela pandemia e pela necessidade do isolamento social. Não é incomum que, por exemplo, durante esse período de pandemia, nós estivéssemos sempre conectados, o tempo todo conectados. Sempre estávamos em frente a alguma tela. Na hora de estudar, é numa tela. Na hora de trabalhar, é numa tela. Na hora de descansar, é numa tela. Tudo a gente faz na frente de uma tela. Então, a pandemia do Covid-19, ela acentuou ainda mais a necessidade da gente fazer uma reflexão sobre esse tema que seria a sociedade e a tecnologia. A pandemia do Covid-19, como eu venho falando, ela impactou a percepção humana da relação entre sociedade e tecnologia e, como também já disse, com o isolamento social parece que ficou ainda mais evidente como a gente está cada vez mais refém dessa tecnologia, né? Essa semana também, acho que foi na segunda-feira, que ficou por umas 6 horas fora de ar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e nesse momento a gente já pôde perceber como, de certa forma, nós somos reféns também de certas redes sociais e tecnologias de comunicação. Bastou 6 horas fora que já foi um grande problema. Eu vou pedir um lanche num restaurante, então eu vou lá ver o cardápio. Vou pedir no WhatsApp, não tem. Eu vou ver no Facebook, não tem. Eu vou ver no Instagram, também não tem. Então, a gente já começa a perceber como, de certa forma, já estamos cada vez mais dependentes dessas tecnologias. A dona Haraway também afirma no Manifesto Borg que, ao se viver em uma cultura high-tech, esse sentimento de conexão entre os humanos e seus instrumentos tecnológicos é reforçado. E daí volta para aquele ponto de que, durante esse período pandêmico, a maioria de nós estávamos o tempo todo presos a alguma tela, e sem essas tecnologias, de que forma teria sido o isolamento social se nós não tivéssemos as tecnologias? Cada vez mais essa relação de sociedade e tecnologia está ali interligada. Atualmente também a gente já lida, por exemplo, com aplicativos e redes sociais que recebem atualizações semanais. As mudanças tecnológicas, elas são extremas e elas acontecem em pouco tempo. A gente já tem, por exemplo, filtros que mudam a aparência de alguém em apenas alguns segundos. Como eu disse, a pandemia do Covid-19 intensificou ainda mais essas readaptações de nossa vida para o ciberespaço. O mundo tecnológico já vem se atualizando em uma velocidade na qual não somos capazes de acompanhar. Em suma, as mudanças são mais rápidas do que a capacidade de compreensão e assimilação do nosso psicológico. Aí, o Bertrand Russell, ele afirma, por exemplo, no livro O Impacto da Ciência na Sociedade, a ciência, ao mesmo tempo em que acelerou enormemente a mudança, ainda não encontrou uma maneira de apressar a mudança psicológica, especialmente no que diz respeito ao inconsciente e ao subconsciente. São poucas as pessoas cujo inconsciente se sente bem em condições que não são bastante similares às que predominavam quando elas eram crianças. Então, o Russell está afirmando aqui, vou acelerar para dar tempo de terminar, que o nosso psicológico ele não é capaz de acompanhar essas mudanças tecnológicas na velocidade em que elas acontecem. No livro, ele escreve que a gente precisa aproximadamente de pelo menos uma geração para se adaptar a tudo isso de uma forma saudável. E a consequência disso tudo é algo que talvez nós já estamos vivendo, e a gente pode perceber. É uma sociedade cada vez mais doente psicologicamente, com ansiedade, com depressão, com, por exemplo, essa sensação de esgotamento, que é muito comum entre a maioria das pessoas. Então, de que forma um filtro que altera completamente a aparência de alguém em segundos vai nos afetar enquanto sociedade? De que forma ter que se adaptar semanalmente a diferentes redes sociais e suas atualizações vai nos afetar enquanto sociedade? Basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Só para finalizar, então, como eu já vinha falando, nesse contexto todo, as reflexões filosóficas sobre a tecnologia, elas adquirem uma grande importância. O tema do impacto da tecnologia na cultura já pode ser considerado um clássico do século XX e, naturalmente, já deste século XXI.
Ao pensarmos em obras ficcionais, diversos são os títulos que trabalham com essa reflexão sobre sociedade e tecnologia. Obras que nem eu citei no início, do Matrix, ou até mesmo os Jetsons. Ao exemplificar propriedades de uma sociedade que foi tomada pela tecnologia, abrem espaço cognitivo para discussão acerca desses avanços em nossa sociedade atual. Então, o objetivo aqui de hoje foi mostrar como a gente pode fazer uma reflexão sobre a relação de indivíduos humanos com uma cultura amplamente transformada pela tecnologia, que é o que a gente está vivendo e vai passar a viver cada vez mais, fazendo uso de obras ficcionais. Então, assim como no início dessa pandemia, buscaram-se por obras que pudessem exemplificar e responder como se viver em uma sociedade pandêmica, eu defendo aqui que essa reflexão sobre como lidar com o avanço da tecnologia na sociedade também pode ser antecipada, exemplificada a partir da arte. Beleza? Obrigada, Gabi. Muito bom, muito bom. Muito interessante a tua pesquisa, como eu sempre te digo. Vamos lá. Tu queres parar de compartilhar a tua tela? Para a gente poder se ver? Beleza. Pronto. Então, agora a gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas. Eu já coloquei o formulário de presença no chat, então vocês podem já ficar atentos a isso. Primeiro, a gente tem uma pergunta só sobre qual é o nome do livro, de Etienne, mas... Do Russell? Pois é, eu ia perguntar isso para essa pessoa, qual livro específico, né? Depois, se você quiser colocar no chat, a gente passa para a Gabi, ou você pode abrir seu microfone também. Eu não coloquei as referências lá no final dos slides, né? Mas, enfim, o livro do Russell que eu utilizei é o The Impact of Science on Society, ele é de 1968. Eu tenho o arquivo até, se alguém quiser, pode me mandar um e-mail, não tem problema. Da Elgin, eu utilizei principalmente 2 artigos, que é o Telling Instance e o Fiction as Thought Experiment. E da Donna Haraway também eu utilizei um pouco ali do Manifesto Ciborgue, beleza? E eu acho que é isso, de obras assim de referência que sejam mais importantes de estar citando aqui. Ela disse que eu acho que ela se referia ao Russell, foi bem quando tu falou sobre o Russell. Aí nós temos aqui uma pergunta do Caio Fernando de Castro. Ele botou pergunta, leia. Então eu vou ler agora. Saiu uma matéria na Super Interessante uns dias atrás, em que o título era Smartphone, o novo cigarro, estabelecendo comparativamente a tecnologia na forma do smartphone ao vício do cigarro. Porém, o cigarro foi, com o passar dos anos, excluído dos ambientes sociais, principalmente locais fechados, isolando os fumantes em seus fumódromos. Contudo, o avanço tecnológico parece caminhar no sentido contrário, cada vez mais inserido na sociedade, e tornando o sujeito cada vez mais dependente dessa tecnologia. Você acredita que a tecnologia vai, cada vez mais, aumentar o abismo nas relações sociais, ou depende do uso de cada um em particular? Eu acho que depende do uso das tecnologias, e que por isso que no projeto de mestrado eu já fiz pensando nisso, por isso que é tão importante que a gente reflita sobre as tecnologias e sociedade. Por que eu faço uso, por exemplo, né, no meu projeto, por que eu estou fazendo uso das obras cyberpunk, que são distopias, que são, por exemplo, um exagero de como a tecnologia avançou de uma forma muito descontrolada, muito impensada. Não é como, e daí isso eu sempre falo, por exemplo, também nas minhas aulas, para o pessoal do ensino médio, porque eles são muito ligados nisso. Mas não é que o problema seja a tecnologia. O problema não é a tecnologia vai acontecer, ela vai avançar. O problema é a forma como nós aplicamos a tecnologia na sociedade. Então, por isso que eu acho que o ponto agora é que nós, na filosofia também, cada vez mais façamos essas reflexões e pensemos sobre como que, então, a gente deve fazer uso das tecnologias de uma forma positiva. Que nem o Russell, ele dá um exemplo nesse mesmo livro de que quando ele fala sobre as condições de trabalho nas sociedades científicas, né, que aqui eu estou tratando de sociedades tecnológicas, mas ele fala, a gente tem, por exemplo, uma indústria que tem uma máquina, uma indústria que produz todos os pneus que se precisa no mundo mensalmente. Não tem mais o que fazer com pneu no mundo, vai ficar sobrando pneu se produzir mais do que já é produzido.
E daí se cria uma tecnologia que diminui o tempo de produção desse pneu pela metade. Essa indústria, então, se as tecnologias fossem pensadas e usadas no bem da sociedade como um todo, ela poderia pegar essa tecnologia, todos os seus funcionários começarem a trabalhar metade, por exemplo, do período, né? Se trabalha 8 horas por dia, trabalhar 4, continuar ganhando o mesmo salário, a indústria vai continuar tendo o mesmo lucro, porque vai estar produzindo a mesma coisa, pagando os mesmos salários, só que esses funcionários, eles vão estar vivendo uma vida muito mais saudável, por quê? Embora eles estejam produzindo o dobro de pneu num curto período de tempo, as outras 4 horas eles vão ter livre para desenvolver outras habilidades, tocar um instrumento, ler um livro, viver o ócio, né, que o Russell sempre fala que é tão importante também. Mas o que acontece, que a gente pode perceber, né, no nosso mundo, é que essa indústria vai pensar sempre mais, por exemplo, no lucro, então vai demitir metade dos seus funcionários e vai a outra metade ficar trabalhando as mesmas 8 horas, ganhando o mesmo salário, só que produzindo dobros de pneu individualmente, né, com a ajuda dessa máquina, e a empresa tendo muito mais lucro, porque tem muito menos funcionário. Então, o problema ali, então vai ter metade dos funcionários em casa, sem uma renda, né, passando às vezes ali problemas, dificuldades financeiras. A outra metade dos funcionários continua na empresa, trabalhando 8 horas por dia, mas agora com essa tecnologia produzindo o dobro individualmente, cada um nesse período, e a indústria ganhando muito mais. Então, é uma mesma tecnologia que poderia ser aplicada de uma forma saudável para a sociedade como um todo, mas que geralmente é aplicada, por exemplo, se pensando no lucro de um só. Então, eu sou a favor das tecnologias e eu sempre tento deixar isso claro, que o problema não são as tecnologias. O problema é a falta de reflexão e a forma como se faz o uso disso. Cada vez mais a gente vê pessoas viciadas, né? Por exemplo, no próprio smartphone, como se fosse um celular, e novamente é como se faz o uso disso. Por que o celular causa vício? De que forma que são programadas as redes sociais, os jogos, a nossa própria mente. Por isso que entra de novo esse problema do Russell, de que nosso psicológico não é tão rápido quanto as mudanças que vêm acontecendo. Eu tenho 22 anos, por exemplo. Então, eu peguei do telefone de bobina ao smartphone. E eu tive que me adaptar a todas essas mudanças, assim como todos nós que estamos aqui. E esse é um pequeno exemplo. Mas a gente pode falar ali das redes sociais, com essas mudanças semanais, e a gente tem que se adaptar para tudo isso, mas infelizmente a gente não é capaz de fazer isso de uma forma saudável. A gente não tem tempo para refletir sobre como tudo isso está nos afetando, porque mal acontece uma coisa, na outra semana já avançou mais. Gabi, o Caio agradeceu, disse sensacional sua apresentação. Eu pesquiso filosofia da tecnologia e essa perspectiva mais social é uma abordagem nova na minha pesquisa. Parabéns. Obrigada, Caio. Agora a gente tem a pergunta da Eduarda. Tá, vocês me escutam bem? Sim. Obrigada. Gabriele, primeiramente, parabéns. Gostei muito da apresentação. Eu tenho uma dúvida sobre, talvez não seja tanto uma dificuldade que eu tenha sentido na sua posição exatamente, mas mais na posição defendida pela Elgin, quanto ao que, a como se define a ficção, porque me parece que nessa concepção, o que conta como conteúdo de uma definição ou de uma declaração, perdão, conteúdo de uma ficção ou de uma declaração acerca da ficção, tem a ver com a situação e a temática e os paralelos que a situação de leitura, de produção e consumo e também a temática permite fazer com relação a uma ideia, mas não é uma posição que me parece que dá muito espaço para a intencionalidade do autor. E eu queria te perguntar se, talvez seja, me parece que é uma pergunta meio textbook, mas é uma dificuldade que eu sinto sempre que eu leio algo sobre essa posição. Em que medida a intenção é importante, porque muitas vezes obras de ficção não são pensadas com a intenção de funcionarem como experimentos de pensamento, elas são pensadas com a outra intencionalidade.
Alguns gêneros, claro, são mais propícios. Você pensa talvez no Jetsons, ou no exemplo que você usou da novela inglesa do século XVIII, que havia uma intenção, que era um gênero que tratava da moralidade ou da formação da personalidade moral. Você não vai encontrar isso em todas as formas de arte, então, de obra de ficção. Então, eu queria perguntar onde é que entra a intencionalidade do autor, e se você acha que, no caso de que essa posição não permita uma leitura intencionalista, digamos, da ficção, se ela limitaria o que conta como obra de ficção, os gêneros, enfim. Obrigada pela pergunta, Duda. Desculpa falar Duda, automático já, sempre que deu uma Eduarda. Mas, enfim, essa questão da intencionalidade do autor e, por exemplo, de como que a gente pode obter uma objetividade quando a gente está trabalhando com as obras de ficção, é exatamente o que eu pretendo trabalhar agora nesse meu próximo semestre no mestrado, porque também é algo que vem sei lá, aqui na cabeça, tá, o tempo todo, tá? Mas eu posso tirar o que o autor quis dizer com essa obra, eu tenho que sempre pensar o que o autor quis dizer com essa obra, ou posso descontextualizar ou não. Então, isso é algo que eu venho, na verdade, pretendo desenvolver agora. Estou começando a pensar sobre, ler sobre nesse momento. É por isso que eu particularmente, utilizo as obras de ficção. Quando eu faço isso, eu sempre deixo claro que eu estou as utilizando como um experimento de pensamento. Porque quando eu faço isso de fazer um experimento de pensamento, né, diferentemente, por exemplo, se fosse só um modelo mental, só um modelo mental, eu digo, porque aí seria muito mais problemático e trabalhoso da gente lidar, como que eu vou tratar da objetividade. Por isso que quando eu trabalho com as ficções, eu sempre as utilizo como um experimento de pensamento. E quando a gente fala de experimento, a gente está falando também, precisa ali haver alguma teoria. No caso aqui eu estou usando a teoria do Russell, e a gente está sempre, quando nós fazemos um experimento, que é exatamente o que alguém falou, a gente vai estar tirando, apagando, por exemplo, algumas informações que não são tão importantes no momento, e dando mais importância para outras. Então, quando eu faço esse movimento com as obras de ficção, muitas vezes eu estou mudando-as completamente. Por exemplo, eu já fiz um trabalho em que eu trabalhei com o filme Ted 2, que é uma comédia bem, bem bobona, assim, de um urso de pelúcia que ganha vida. E eu usei esse filme para trabalhar as questões da Spivak e a aceitação do outro, a aceitação do diferente. Para fazer isso, eu peguei umas 5 cenas do filme e descontextualizei de todo o resto do filme. Porque naquele momento, para usar aquela obra como um experimento de pensamento, o que me era importante era aquelas cenas e a teoria que eu conseguia aplicar, né? Eu, no caso, que a teoria que pode ser aplicada ali, e o experimento de pensamento, então, que acontece a partir dessa obra de ficção. Então, eu descontextualizei, eu tirei, por exemplo, a intenção do autor, do roteirista, eu não sei qual era, talvez fosse a intenção dele trazer essa crítica, mas eu, quando assisti esse filme, percebi isso e fui capaz, então, de trazer essa teoria para essa obra de ficção e descontextualizei, por exemplo, da situação do que ela estava falando de específico, que era um urso de pelúcia que tem vida, digamos assim, né? Então, quando eu faço esses movimentos, e eu acredito que no caso ali da Elgin também, quando a gente fala ali da Jane Austen, por exemplo, a Elgin está usando exatamente o que a Jane Austen, por exemplo, quis ali trazer com essa obra, né? Então ela não vai estar trabalhando as questões da guerra, ela está trabalhando questões de personalidade moral, e a gente pode discutir sobre isso. Então dá para, por exemplo, levar pelo lado do autor, mas dá para também descontextualizar. E por isso que eu sempre pego nesse parte do experimento de pensamento, quando eu trabalho com as obras de ficção. Porque precisa de uma teoria, porque senão eu sinto que a gente não, né? Mas eu sinto que senão fica muito livre esse uso das obras ficcionais, que também pode se tornar um problema, né? Então, a gente tem ali sempre uma teoria por trás, quando nós estamos utilizando essas obras de ficção, a gente quer observar algo em específico. E para fazer isso, seja qual for o experimento, a gente sempre vai, seja ali, por exemplo, no caso da água, apagar algumas coisas que atrapalham para que a gente chegue e possa conduzir esse experimento de uma forma certa. Então, assim, eu não sei lhe dar uma resposta correta do que seria essa ficção ali e se a intencionalidade do autor influencia ou não, porque é algo que eu, inclusive, venho discutindo.
quando eu faço esses movimentos, geralmente eu não levo em conta o que o autor quis dizer necessariamente com essa obra. Embora em alguns casos isso é possível. Por exemplo, quando eu relaciono o que o Russell diz nesse mesmo livro com o que eu tenho aqui, eu esqueci agora o nome. Tá. Do Huxley, Admirável Mundo Novo, que eu estou procurando aqui. Enfim, esses são 2 livros que eles apresentam as mesmas coisas, assim, os mesmos problemas nas sociedades. Mas um é uma ficção e a outra é uma teoria filosófica lá no caso, e eles foram lançados com 1 ano de diferença. Tem até o Russell chegou a querer processar o Huxley, de tão parecido que são as coisas que aparecem ali nesses livros e essas sociedades. Mas, então, ali nesse caso, os 2 autores, e depois o Huxley escreveu uma carta dizendo o que eu quero dizer com esse livro, né, digamos assim. Então, em alguns casos, a gente tem essa possibilidade de usar a intencionalidade do autor também. Mas eu não acho que seja, aí a minha perspectiva, não da Elgin, né, meu ponto, eu estou colocando, eu não acho que seja uma obrigatoriedade. Eu acho que a gente pode descontextualizar para utilizar como um experimento de pensamento a partir das necessidades ali do momento. Excelente, eu gostei do tom anti-intencionalista, mas a gente discute mais depois. Obrigada. Ok, agora tem a pergunta do professor Cupani. Ele botou pergunta leia, então vou ler. Parabéns pela exposição, Gabriele. Minha pergunta é: você já detectou em alguma obra de ficção específica o problema da nossa dependência da tecnologia exacerbado pela pandemia? Grato. Algo que trate de pandemia específico, eu não achei nada. O que eu vou responder para o professor? Como eu falei, nesse primeiro semestre ali do mestrado, eu foquei muito nessa parte de ficção como experimento de pensamento. Porque toda vez que eu ia falar sobre o meu projeto, as pessoas me questionavam, tá, mas você vai usar essa ficção para falar de coisas do mundo real? E daí? Então, eu foquei bastante em dizer o porquê que isso é válido e como nós podemos fazer isso. E daí, essa parte da tecnologia, eu dei uma segurada. Mas antes disso, eu estava trabalhando bastante aqui com o Neuromancer, que é uma das primeiras obras cyberpunk, que são 3 livros. E eu acho muito interessante, porque nessa saga de livros aqui, a gente consegue perceber várias características, inclusive o problema ali da dependência tecnológica que se exacerba. Mas eu não sei, eu não posso hoje te dar uma ficção assim pronta, que vai focar nisso. Mas eu posso procurar professor também e lhe enviar, se for o caso. Mas, geralmente, por exemplo, tem alguns episódios do Black Mirror, em situações assim. Geralmente, quando eu estou lendo e assistindo, eu vou percebendo essas problemáticas a partir do que, por exemplo, eu li em determinado autor, ou muitas vezes até a partir das nossas próprias vivências, né? Isso é algo muito interessante quando a gente fala das tecnologias. A sociedade tecnológica que a gente vai viver está sendo construída agora. E as consequências, sejam elas positivas ou negativas, também estão sendo construídas agora. E por isso que é tão importante a gente estar ali sempre refletindo. Eu vou, talvez, procurar um título mais específico que fale exclusivamente, ou que deixe bem claro esse problema da dependência, mas eu acho que qualquer obra cyberpunk já demonstra isso. Porque o que acontece nos universos cyberpunks? Eles são sempre... as sociedades, elas são sempre... coordenadas, não, mas são mega corporações que tomam conta das sociedades em universos cyberpunks. Porque exatamente aquilo que eu falei, por exemplo, no início dessa semana. Porque as sociedades, elas se tornam tão dependentes, por exemplo, nós aqui somos dependentes do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, que é de uma empresa só. E nós somos dependentes dessa empresa atualmente para poder nos comunicar com as pessoas. Então, cada vez mais, toda e qualquer obra cyberpunk vai demonstrar esse problema da dependência quando a gente, por exemplo, vê megacorporações tomando conta da sociedade, e que isso acontece, a gente já percebe isso acontecendo. Não é como se de um dia para o outro aparece alguém ali, prazer, eu sou o dono dessa loja e agora eu tomo conta do mundo. Não, do nada, pega uma segunda-feira de tarde, ficamos 6 horas sem 3 redes sociais e pensamos, será que alguém controla o mundo? Então, acho que as obras cyberpunk, especificamente, professor, elas são
ótimas obras para a gente pensar essas problemáticas. Tem muitas obras, né, que trabalham sobre tecnologia, mas por isso que eu venho me focando cada vez mais nos universos cyberpunks, porque eles demonstram bastante diversas características que eu acho que a gente deve evitar, e por isso que é legal da gente trabalhar com elas. Muito obrigado, Gabriele. Posso fazer um pequeno acréscimo? Uhum. Você pretende também trabalhar alguma obra mais clássica, como A Peste, de Camus? Como qual, desculpa? O livro A Peste, do escritor argelino Albert Camus. Sim, esse está na minha lista de leituras. Agora, em novembro, vai ter um evento da UEL, se não me engano, enfim, em que eu vou estar participando com uma oficina. E a gente vai trabalhar esse livro. Então, ele está na minha lista de leituras para agora, e eu sei que é um bom livro. Mas Muito bom. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Gabi, você tem várias perguntas, tá? Só para te avisar. Então, vou ler a próxima, que é da Victoria de Oliveira. Pergunta, Leia. Obrigada pela tua fala, Gabriele, muito importante. Eu vejo essa questão da ficção como experimento de pensamento muito presente nos debates sobre transhumanismo. No entanto, os resultados previstos são, na maioria das vezes, desastrosos, o que impacta na recepção de algumas ideias para aplicação tecnológica. Você teria uma sugestão de como o terror exacerbado poderia ser ponderado nessas leituras? Isso é muito interessante. Por exemplo, tem um outro trabalho que eu fiz em que eu trabalhei com o Borat, que é um filme, uma sátira, um exagero, né? Também uma comédia. E isso é um ponto muito interessante. Até deixa eu pegar aqui os slides. Só um pouquinho. Só para eu ler aqui a citação. Só um instante. Ok, eu não estou achando a citação aqui pronta, mas a Elgin ela vai dizer que quando a gente faz os experimentos, a gente omite certos pontos ali, né? A gente, por exemplo, na própria ficção, que nem eu falei, a gente precisa omitir, na questão da água, a gente precisa tirar qualquer coisa que possa, por exemplo, qualquer sujeira que pudesse lá estar causando essa corrente elétrica, que não há água. E também, quando a gente fala de um experimento de pensamento, por exemplo, é muito importante que a gente evidencie o ponto a ser tratado. Então, quando, por exemplo, nós trabalhamos com essas obras que retratam a tecnologia, que retratam essas consequências de uma forma muito negativa e sempre muito pesada, eu vejo isso também como uma forma, como algo positivo para a gente fazer e iniciar essa reflexão. Porque quando as pessoas pegam essa obra, né? Pegam ali essa obra ficcional, ou assistem um filme, e se deparam com isso, e veem isso num exagero, em algo muito grande, é mais fácil da gente perceber que isso é um problema. Se for ficado algo pequenininho, apagado, por exemplo, e a mega corporação tomou conta da sociedade enquanto o personagem principal beijava sua esposa e salvava a vida dela, a gente talvez vai esquecer a mega corporação. E por isso que é importante, talvez, que essas obras sejam exageradas nesses contextos, de dizer, olha como é ruim se a gente deixar isso acontecer. Porque assim fica ainda mais fácil para a gente fazer esse movimento de iniciar uma reflexão e de perceber quais que possivelmente seriam os caminhos, por exemplo, negativos. Então, olha, com certeza, com essa obra de ficção, eu não quero que o nosso universo pareça. O que a gente pode fazer de diferente? Então, eu vejo isso mais como algo positivo do que algo negativo. Eu sei que às vezes pode assustar as pessoas, mas não é o que acontece literalmente, né? Porque a gente vai lá, assiste Black Mirror, enquanto está com o celular na mão e a TV ligada ali, depois a gente desliga e vai lá e continua vivendo a mesma coisa, mas talvez a gente pense um pouquinho sobre. Então, eu não acho que esses exageros eles sejam negativos. Eu acho que para esse movimento que eu estou propondo aqui, da gente utilizar essas obras como início de reflexão, é inclusive positivo. Perdão, eu estava anotando uma pergunta para fazer e viajei aqui, desculpa. Agora a gente tem a pergunta da Júlia. Pergunta Leia. Gabriele, você já leu as teorias críticas do filósofo Byung-Chul Han a respeito das redes meios virtuais? Atualmente, no Brasil, ele vem sendo trazido para discutir o modo como nos relacionamos com algumas tecnologias. Parabéns pela apresentação.
Eu conheço, eu já li o... deixa eu só confirmar aqui, para não falar besteira. Eu já li o Sociedade do Cansaço, dele, que fala bastante sobre isso, e que tem, né, segue ali muito do que o Russell fala, e foi exatamente, na verdade, foi esse livro, Sociedade do Cansaço, que me fez começar a pensar sobre tudo isso. E daí depois eu li o Russell, e tem esse último capítulo em que ele escreve essa citação que eu trouxe ali para vocês, do Russell, ela aparece em praticamente todas as apresentações que eu faço, porque ela é uma citação muito importante para mim, porque foi ali que eu percebi algo que talvez a gente não perceba muitas vezes, mas o nosso psicológico ele não é capaz de acompanhar essas mudanças, a gente não tem tempo para digerir as mudanças acontecendo, elas só vão acontecendo, e exatamente como também lá no Sociedade do Cansaço, cada vez mais a gente tem uma sociedade cansada psicologicamente, né? É o século das doenças psicológicas. Por quê? Né? De que forma que a gente pode avaliar isso tudo? Então, eu conheço essa obra dele, eu pretendo relê-la, porque eu li ela, eu acho que foi, nossa, muito tempo, né? Faz muito tempo, assim, uns 5 anos por ali, e eu quero reler e trazer agora para o projeto, inclusive, porque eu sei que é uma obra muito importante para tratar desses assuntos. Obrigada, inclusive, por relembrar. Certo. Agora tem a professora Tamires com um complemento. Só uma coisinha. Obrigada, prof. Tamires. Ela foi minha professora nesse último semestre e foi a disciplina dela que trouxe esse trabalho à existência. Então, muito obrigada. Imagina, Gabriele. Eu que estou aprendendo muito com essa troca de figurinha que a gente tem feito desde as aulas. Então, assim, no que eu queria... na verdade, eu ia te escrever até um e-mail sobre, né, que é o último e-mail que você me mandou. Eu andei procurando referências e aí eu tenho uma indicação até para te fazer. Mas deixa antes eu parabenizar as gurias pela iniciativa e realização do evento, possibilitando essa partilha, cooperação entre as pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas, e agradecer a Gabriele pela apresentação, não só de hoje, né, mas por me possibilitar aprender mais sobre esses temas ao longo das aulas, conversas que a gente teve sobre esse trabalho. E eu achei extremamente interessante e clara a maneira como tu apresentou esses conceitos, trazendo do Goodman e as aplicações da Elgin nos contextos literários e científicos, justamente, né, dentro dessa tese de que a arte nos fornece acesso epistêmico e não tem somente ou primariamente uma função, ou a gente não tem primariamente uma relação meramente contemplativa com a arte. Eu acho que tu deixou isso muito, muito claro na tua apresentação e trouxe, então, a tua contribuição muito pertinente, né, a aplicar, então, esses conceitos para o contexto atual da pandemia. Então, esse trabalho, assim, está muito, muito, muito bem feito, muita coisa, muito inspirador, muitas reflexões. Tem e ótimos professores. E aí o que eu só queria te dizer que tem na verdade tem um artigo que pode te interessar, que está em Forthcoming. Ele vai sair logo, logo, que é especialmente sobre essa vinculação que tu vinha me perguntando entre o conceito de exemplificação e entendimento, né? Então, eu só ia te dizer que eu vou deixar aqui no chat que o artigo se chama Elgin on Science, Art and Understanding. Então, eu vou deixar o link do Phil Papers aqui para tu ter, porque eu acho que, pelo que eu li no Abstract, costura muito bem, assim, esses pontos que tu está aplicando dentro do teu trabalho. E, enfim, parabenizar mais uma vez, agradecer, então, pela oportunidade de te escutar hoje falando sobre esse tema. Obrigada. Eu que agradeço por ter vindo, muito obrigada. Fiquei feliz de estiver aqui, muito mesmo. Também. Certo, a gente tem mais uma pergunta, e aí eu acho que seja a última, porque a gente precisa encerrar daqui a pouco. Vamos lá. Camila Moraes. Uma maravilha a palestra, Gabriele. Pergunta, Lê. Continuando a primeira pergunta exposta pelo Caio, acredito que há um paradoxo entre, como a tecnologia afeta as relações sociais, e em 2, como a falta do uso da tecnologia, o isolamento das relações sociais, como escape das consequências do mundo tecnológico, afeta o sujeito cyber. Você pode comentar um pouco sobre esses dois polos? Olha, Camila, então, essa é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo exatamente porque foi algo que eu li, a Sociedade do Cansaço, e eu pensei nisso, e a minha vivência no mundo, que eu acredito que seja a de muitos aqui, né,
me fez perceber que o uso de certas tecnologias talvez estava me afetando mais negativamente do que positivamente. Essas últimas 2 semanas, especificamente, eu ando muito querendo fugir da internet. Eu quero desfazer todas as minhas redes, eu queria não ter que responder ninguém no WhatsApp, nada, porque eu ando me sentindo exausta. E eu sei que esse sentimento de exaustão, ele aumenta muito por conta dessas redes sociais e por conta de que nunca estou desconectada, né? Mesmo quando quero estar desconectada. Então, a gente abre ali, a gente pega o celular e daí a gente faz assim e um mundo de novas informações aparece. E assim, e um mundo de novas informações aparece. E como que a gente lida com todas essas informações de forma saudável? Então, eu concordo contigo que há esse paradoxo ali, né, entre o uso e a falta do uso, de que forma, né, que isso vai se afetar, porque, por exemplo, quem não tem nenhuma das redes sociais hoje em dia, de que forma que a gente se comunica, de que forma que a gente faz as coisas? Então dá para manter tudo pelo e-mail. Dá, mas essa pessoa, de certa forma, vai estar bastante excluída das possibilidades que tem e das comunicações que acontecem nas redes sociais, né? Que em questão de segundos você está ali com as novas informações, ou, por exemplo, mesmo de eventos, a divulgação desse evento se deu prioritariamente pelo Instagram. Quem não tem o Instagram, como é que vai chegar nesse evento? Pode ser que chegue lá pelo e-mail da coordenação, mas ainda assim, geralmente, no e-mail passa reto. Então, eu acredito mesmo que haja esse paradoxo, mas eu sou, né, estou aqui cumprindo meu papel de filósofa de não dar respostas. Eu não sei responder qual é a forma exata que a gente poderia lidar com esse paradoxo de uma forma mais saudável. Eu acho que isso é algo que vem sendo construindo e que eu, na minha própria percepção, ando me desenvolvendo, assim, né, tentando perceber o que me afeta, e por isso eu gosto tanto de conversar com as outras pessoas também, para ver como que elas sentem que os afetam e coisas assim. Isso é um problema. Não que é um problema, mas a gente não sabe o que vai ser, como é que são as consequências, e por isso que é tão bom a gente pegar as obras ficcionais e ver, pode ser que seja assim eu não quero, então eu vou fazer diferente daqui. Essa obra aqui, pode ser que seja assim eu já gostei mais, então talvez eu vou me comportar um pouco mais que nem esse personagem aqui. Então eu faço muito isso, de usar as obras de ficção, porque realmente a gente não sabe aqui na vida real, é tudo uma consequência, ainda está sendo construída essa sociedade tecnológica, beleza? Então, é um paradoxo, é algo que eu também venho pensando sobre, não sei dar respostas, mas eu acho que é uma ótima pergunta que a gente tem que continuar refletindo sobre, e as obras ficcionais, elas são um ótimo espaço para a gente ter essa abertura e possibilidade de reflexão. Gabi, a gente teve mais uma colega, Letícia Severo, que agradeceu e disse que a tua reflexão é realmente muito importante no nosso contexto e que se sentiu muito inspirada para seguir. Outras pessoas também agradeceram. Amaram conhecer a tua pesquisa, muito legal. O professor Tamires colocou o link. E agora eu queria fazer uma última pergunta. Não é uma pergunta, na verdade, eu fiquei pensando naquela hora que eu me perdi ali, quando você estava escrevendo. Era exatamente sobre isso, que estavam falando sobre esse terror exacerbado, e você falou sobre a importância de dar atenção para a empresa multinacional lá, e o personagem não está beijando a sua, etc. Aí eu fiquei pensando nesse exagero que acontece, às vezes, em algumas obras, e o quanto eles servem de alimento para conspiracionistas, muitas vezes, né? Porque sempre tem cientistas corruptos envolvidos, né? Se tu for pensar no Resident, em todos os filmes do Resident, criaram o vírus, entendeu? Tem a Umbrella debaixo da terra, etc. Cientistas clonaram a mulher lá. Eu acho que agora já não é mais spoiler, porque faz muito tempo, né, desses filmes. Então, assim, é meio bizarro, porque ao mesmo tempo que é importante mostrar, né, ok? E tá tudo bem mostrar que tem cientistas corruptos, né? Acho que esse não é o problema. Mas é que também, às vezes, faz parecer os cientistas um grande bando de loucos, assim, sagazes, assim, por poder, dinheiro, e aí os conspiracionistas usam muito disso também para dizer, não é que usam disso, mas eu acho que
tão desesperados, né? A gente está numa situação de desespero. Aí você lê as obras, aí os cientistas são um bando de loucos. Aí as pessoas dizem, confia na ciência. E as pessoas, não, mas eu estou sendo crítico, eu estou vendo aquela obra de ficção e lá os cientistas fizeram tal coisa e eles fizeram assim, 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 assim. Quer dizer, em certo sentido é uma faca de dois gumes, né? Porque mostra a corrupção, pode acontecer, etc. Tá tudo bem, mas também gera um medo, assim, ou uma desconfiança de quem não precisa agora, vamos dizer assim, né? A depender, né? Mistura um pouco ciência e negócios, embora esteja relacionado de certa maneira, né? É complexo. Eu entendi o que você quer dizer com ser positivo, mas aí como eu tenho lido sobre essas coisas de conspiração, eu pensei, poxa, também tem um lado negativo, que você tem que explicar para a pessoa que não é bem assim, né? Que não é tanto assim. Tem, mas não é tanto, né? Mas, enfim, muito legal essa apresentação, obrigada. Desculpa, gente, por pegar no final para fazer a minha pergunta. E queria agradecer a todo mundo que ficou, queria lembrar que o formulário ainda está no chat e que a gente vai encerrar a gravação agora, tudo bem? Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, esse é o momento. Muito obrigada a todo mundo que participou, que assistiu. De novo, obrigada, garotas, pelo evento incrível. Ansiosa pelas próximas também. Essa questão aí que você trouxe por último poderia gerar muito mais discussão agora, mas eu não vou responder, senão a gente vai ficar aqui até às 9. Mas eu tenho uma resposta para isso. Mas, enfim, a gente se fala depois, então, qualquer coisa. Muito obrigada a todo mundo. Eu vi que bastante gente tá ali mais ou menos pesquisando as mesmas coisas, etc e tal. Qualquer coisa, me procurem, né? Tem as minhas redes sociais lá no... Coloca seu e-mail no chat, amiga. Aqui tem meu e-mail também. Eu acho que a filosofia, ela sempre é uma troca de diálogos e de ideias. Então, quanto mais nós conversarmos e trocarmos ideias, melhor. Fico feliz com todas as contribuições e perguntas que vocês trouxeram também. Muito obrigada. Então tá, agradeço a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube. Eu vou encerrar agora a gravação.